Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar continuidade à nossa semana 2 agora e continuando falando sobre os processos que envolvem essa questão urbana. A gente sabe que o processo de urbanização ele acontece, né, quando a população ela vive a maior parte da população vive nas cidades, né, e quando isso atinge aí mais de 50%, nós temos esse processo de urbanização, que ele não é um processo rápido, né? Ele é um processo que ele demanda aí construções, demanda um planejamento, né? Quanto menos planejamento e mais rápido for esse processo, mais problemas nós vamos ter, né? Mais problemas urbanos. Quanto mais lento, mais planejado, menos problemas a gente vai ter, tá? Então nós vamos começar a ver alguns conceitos que giram em torno das questões da urbanização. Nós vimos na aula anterior a rede urbana e a hierarquia urbana. Agora nós vamos ver outros 3 conceitos, tá? O crescimento da mancha urbana, a conurbação e as regiões metropolitanas. O que significa cada uma desses três conceitos, tá? Quando a gente tem uma cidade, tá? E essa cidade, ela possui o seu território. Esse território é chamado de área urbana. Ou perímetro urbano, né? É muito comum quando a gente está chegando em algumas cidades, a gente vai viajar, a gente vê assim, início do perímetro urbano ou término do perímetro urbano. O território do município, onde se tiver alguma construção ali, nós estamos dentro da área urbana. Passou daquela área, aí já é área considerada como rural ou um perímetro urbano de um outro município, tá? Dentro da urbanização, né, desses conceitos, a gente chama isso de mancha urbana. É onde a cidade ela está colocada, onde estão as construções. E aí, à medida que a população ela vai aumentando, a tendência é que essas pessoas elas comecem a ocupar as áreas ao entorno dessa mancha urbana. Então, as construções elas vão aumentando e essa mancha urbana ela vai expandindo. Aí vem mais população ali ao redor, ela expande mais um pouco e assim por diante. Então, o aumento do perímetro urbano ou o aumento da mancha urbana, é o crescimento da mancha urbana. É o crescimento da cidade, né? Do tamanho da cidade, do território da cidade, ok? E aí, algumas cidades, elas crescem tanto que ocorre um outro processo, tá? Que é chamado de conurbação. A conurbação, ela é o encontro de duas manchas urbanas ou do território de duas cidades. Então, vamos lá. Eu tenho uma área urbana A, que é uma cidade, e uma área urbana B, que é outra cidade. Nesse meio aqui é uma área não urbanizada. Então eu tenho a mancha urbana de uma cidade, a mancha urbana de uma outra cidade, e nesse meio aqui são regiões rurais, onde tem poucas construções, né, algumas moradias, enfim. Só que aí as manchas urbanas dessas cidades, elas começam a crescer. E geralmente elas tendem a crescer onde a gente tem um fluxo. Então se eu tenho duas cidades que são próximas, provavelmente tem uma rodovia, alguma estrada que liga essas duas cidades. Então, a chance das novas construções, do aumento das manchas urbanas irem em direção a esse corredor, que geralmente é uma estrada, uma rodovia, é muito grande. E aí as manchas urbanas vão crescendo, até que chega um momento que elas se encontram. Então, quando elas se encontram, a gente não consegue identificar onde começa uma cidade e onde termina outra. Geralmente eles colocam uma placa para poder mostrar que aqui termina uma cidade e aqui começa outra. Então, quando duas áreas urbanas elas crescem e se encontram, esse encontro a gente tem aí a conurbação. Então, por exemplo, em Belo Horizonte a gente tem a conurbação ali de Belo Horizonte com Contagem, se eu não me engano. Em alguns lugares não dá para identificar onde começa uma cidade e onde termina outra, né? Precisa de uma placa. E é justamente isso, a conurbação. Isso é muito comum nessas áreas em cidades maiores, né? Porque a gente tem uma cidade central que é muito grande, ela vai crescendo em direção a essas outras cidades que estão ali ao redor e elas se encontram
conurbano, então é um processo de conurbação, ok? E aí algumas cidades, principalmente essas cidades maiores, elas quando encontram, quando são muito próximas, elas geralmente elas se complementam, né? Existe uma cidade central, vamos dar o exemplo de Belo Horizonte. Existe a cidade central, que é Belo Horizonte, e as cidades ao redor, podendo estar conurbadas ou não, elas podem ser só próximas, mas elas têm uma relação de dependência muito forte com a cidade central, no caso de Belo Horizonte. Então, Contagem, Betim, Confins, essas cidades que ficam ao redor de Belo Horizonte, elas têm uma relação de dependência muito grande com a cidade central, né, com a principal cidade. E aí, para facilitar as relações, né, as políticas, é muito comum que essas áreas elas formem regiões metropolitanas, tá? A formação de região metropolitana é uma questão burocrática, é uma questão jurídica, né? Precisa ser aprovada, fica registrado, tá? Então essas cidades elas fazem parte de uma região metropolitana. E aí quando um problema ele é comum a várias cidades dentro da região, esse problema ele tem que ser resolvido em conjunto. Por exemplo, é muito comum as pessoas morarem nessas cidades que ficam ao redor da cidade central, que faz parte da região metropolitana. É comum elas morarem nessas cidades e se deslocarem para trabalhar ou estudar na cidade central. Geralmente porque na cidade central tem as oportunidades, né, em vários sentidos, mas é mais vantajoso talvez financeiramente morar próximo, não na cidade central, mas nas cidades ao redor, porque, né, o custo de vida acaba sendo um pouco menor. Então, geralmente isso é muito comum. E aí, essas pessoas dependem, por exemplo, do transporte público para deslocar de uma cidade para outra. Que apesar de ser muito perto, mas nós estamos falando de uma cidade, por exemplo, Belo Horizonte, com mais de 2 milhões de habitantes. Então, é uma cidade muito grande que o deslocamento, mesmo sendo próximo, é de alguma forma demorado, né? Então, precisa de um transporte público. Então, o transporte público, quando se fala em transporte público em Belo Horizonte, você está envolvendo o transporte público em Contagem, em Confins, nas cidades que fazem parte da região metropolitana, tá bom? E o número de regiões metropolitanas tende a crescer, porque as cidades tendem a crescer, tendem a conurbar e tendem a se tornar cada vez uma mais dependente da outra, né? Então, no caso do Brasil, a lei, né, que cria e rege as regiões metropolitanas foi criada em 1974, e aí naquela época foram criadas 9 regiões metropolitanas, né? Dentre elas, no caso, BH fazia parte dessa primeira leva. Só que em 2010 já eram 38 regiões metropolitanas. Agora são mais, mas nós não temos o número exato porque não tivemos censo demográfico em 2020. Então a gente não tem o número exato ainda, tá? Mas é só para vocês terem aí uma ideia, tá? Então trouxe para vocês mais conceitos, né? O crescimento da mancha urbana, a conurbação e as regiões metropolitanas. Leiam com atenção, tendo dúvida é só me chamar, façam as atividades e até a próxima. Tchau!